A América Latina em convulsão. O ano de 2019 apresentou a ascensão de novas lideranças, mudanças de rumo em governos, renúncias e muitos protestos. Excluídas as particularidades de cada país, o enredo é parecido em Bolívia, Equador, Colômbia e Chile. Um ato do governo gera insatisfação em uma parcela da população, que ocupa as ruas em protestos que ganham corpo, reivindicações mais amplas e são reprimidos pelas forças policiais, aumentando a mobilização. Os chilenos começaram as manifestações em 18 de outubro, depois do anúncio de um aumento no preço das passagens do metrô de Santiago em horários de pico. Incêndios, saques e ataques às estações foram registrados. A polícia reprimiu os atos e, à noite, o presidente conservador Sebastián Piñera decretou o estado de emergência, sucedido por um toque de recolher e pela declaração de que havia uma guerra contra um inimigo poderoso e implacável. Isso insuflou os manifestantes, que cresciam em número e em reivindicações, com pedidos por mudanças sociais profundas. Depois de quase um mês de caos social, o Congresso conseguiu alcançar um acordo para a convocação de um plebiscito em abril para consultar o povo sobre uma Constituição que substitua a atual, herdada da ditadura de Augusto Pinochet. No Equador, o motor da insatisfação popular foi o anúncio do fim de subsídios a combustíveis. Os preços aumentaram até 123%, o que levou a população às ruas na maior crise em décadas no país. Depois de milhares detidos e feridos, um acordo com as lideranças e a revogação da retirada dos subsídios acalmou a ira da população, além de baixar o preço dos combustíveis a valores parecidos com os de antes da crise. Na Colômbia, os protestos não tiveram uma faísca específica. O Comitê Nacional de Greve, que reúne sindicatos indígenas, estudantes e professores, apresentou uma plataforma de 13 pedidos que incluem desde a retirada de uma reforma tributária em tramitação no Congresso até o cumprimento do acordo de paz com as Farc. Mas talvez o ponto mais polêmico seja a dissolução da Força Policial Antidistúrbios, a ESMAD, depois da morte de Dylan Cruz, um jovem de 18 anos ferido pela polícia com uma escopeta. A crise na Bolívia foi iniciada com as eleições de 20 de outubro. Evo Morales, no poder há 13 anos, tentava o quarto mandato, apesar de a candidatura ter sido rejeitada por um referendo popular em 2016, mas avalizada depois pela Justiça. Na noite da votação, a apuração indicava um segundo turno entre Morales e o centrista Carlos Mesa, e na segunda-feira, o Tribunal Supremo Eleitoral atribuía uma diferença menor que 10 pontos percentuais, mais próxima do necessário para uma vitória em primeiro turno. Protestos em várias regiões eclodiram com saques, incêndios, confrontos com a polícia e na sexta-feira Morales foi declarado oficialmente vencedor em primeiro turno, mas com pedidos da oposição por um segundo turno. Luiz Fernando Camacho surge então como liderança mais radical da oposição, ao chamar o exército e a polícia para, de acordo com ele, se colocarem ao lado do povo e exigirem a renúncia do presidente. No dia 10, Evo Morales anunciou a convocação de novas eleições depois de uma auditoria da Organização dos Estados Americanos, mas manifestantes, forças armadas e polícia exigiram a renúncia, que aconteceu após ataques a 2 ministros e ao presidente do Congresso. Já no dia seguinte, a segunda vice-presidente do Senado, a conservadora Jeanine Áñez, se proclamou presidente interina para preencher o vácuo de poder deixado por Morales, que se exilou no México para denunciar o que chamou de golpe de Estado. Ela anunciou a convocação de novas eleições, enquanto o Senado trabalha para chegar a um consenso e aprovar a lei que vai definir o processo. As urnas de 2 importantes países no continente também foram montadas para definir os rumos da presidência nos próximos anos. A Argentina teve Maurício Macri em uma tentativa de reeleição contra o peronista de centro-esquerda Alberto Fernández, que encabeçou a chapa com a ex-presidente Cristina Kirchner como vice. As primárias em agosto anteciparam o resultado. Fernández saiu vitorioso logo no primeiro turno e a transição entre governos começou pouco depois com um café da manhã entre os 2 líderes. No Uruguai, o pleito foi bem mais disputado. Depois do primeiro turno, no mesmo dia dos vizinhos argentinos, o governista ex-prefeito de Montevidéu Daniel Fernandes ficou na frente, com o ex-senador opositor Luiz Lacalle Pou em segundo. As negociações entre a oposição isolaram a esquerdista Frente Ampla, no poder desde 2005, e colocaram o Partido Nacional de Lacalle Pou na frente, ainda que a vitória só tenha sido anunciada dias depois da eleição, com uma diferença de menos de 29 mil votos. A crise na Venezuela ganhou um novo personagem logo no início de 2019, Juan Guaidó. Presidente da Assembleia Legislativa, o único poder nas mãos da oposição, o deputado se autoproclamou o presidente encarregado para pressionar a saída de Nicolás Maduro e logo recebeu o respaldo de importantes atores da comunidade internacional, como Estados Unidos e União Europeia, além de economias influentes na região como Brasil e Argentina.
Ao todo, mais de 50 países, além de diversas entidades internacionais, saíram em apoio do líder de oposição e buscaram maneiras de colaborar com a entrada de toneladas de suprimentos no país, em uma ação organizada por Guaidó. Maduro e seus partidários viram a ajuda humanitária como uma desculpa para justificar uma eventual intervenção militar estrangeira para curar uma crise classificada como inexistente pelo governo. A pressão continuou com o passar das semanas e pareceu insustentável quando militares desertaram em apoio a Guaidó e as ruas foram ocupadas por milhares de venezuelanos. O respaldo da cúpula de generais a Maduro garantiu a permanência do chavista no poder, com o papel fundamental do ministro da Defesa Vladimir Padrino. 3 mulheres e 6 crianças de uma comunidade mórmon americana instalada no México há mais de um século foram assassinadas por um grupo de homens armados. O crime gerou revolta e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu uma guerra aos cartéis de drogas, o que foi rejeitado pelo presidente mexicano López Obrador. No começo de dezembro, a Procuradoria-Geral do México informou que indivíduos supostamente ligados ao assassinato foram presos, mas não disse onde, quantos foram detidos, nem se estão ligados a alguma organização criminosa. Um acordo assinado em maio sobre a distribuição da energia hidrelétrica de Itaipu desencadeou uma crise política para o governo paraguaio. A usina, considerada a segunda maior do mundo depois da de Três Gargantas da China, abastece os estados mais ricos do Brasil e apenas 7% da produção é usada pelos paraguaios, com o restante do excedente sendo vendido para a Eletrobras. Especialistas consideram que cerca de 200 milhões de dólares seriam perdidos pelo Paraguai com um acordo, que causou a renúncia do chanceler e o retorno das negociações para as instâncias técnicas definirem novamente os termos do tratado.